amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia e no vídeo de hoje vou testar com vocês esse produtinho aqui, que eu não sei se é novidade, mas eu nunca tinha visto nada parecido no mercado, então eu resolvi comprar para testar com vocês, que é um primer em pó. Eu não sei se vocês já viram, mas eu particularmente nunca tinha visto e eu fiquei muito curiosa para poder testar esse produtinho aqui. Eu paguei R$10 nele e hoje a gente vai testar e vai ver se ele cumpre o que promete. Porque bem abaixo do primer em pó está escrito: minimiza a aparência dos poros. E vocês sabem que eu tenho muitos poros dilatados, então hoje a gente vai testar essa belezinha aqui e ver se cumpre o que promete. Antes da gente iniciar o nosso teste, já vai deixando o seu like pra mim, que é muito importante. Se inscreva aqui abaixo no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tô sempre trazendo novidades de maquiagem pra vocês. Então se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeos novos por aqui. E é isso, bora lá! Então, gente, o primer em pó vem nessa embalagem aqui. E aí, na hora que a gente abre, ele tem uma embalagem de pó solto translúcido, gente. Ele é bem branquinho. E ele conta com, eu não sei quantas gramas, ele tem 13 gramas. E aqui tá falando que ele prepara a pele antes da maquiagem, controla a oleosidade da pele e minimiza a aparência dos poros. E aí, aqui tá falando o modo de usar: use sobre a maquiagem ou sozinho. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou aplicar esse produtinho aqui antes de aplicar minha base e depois pra gente poder selar a nossa pele com ele. Eu vou aplicar só nas regiões que tem poros dilatados e a zona T, esse produtinho aqui, pra gente ver como que funciona. A minha pele já está limpa e agora eu vou aplicar o hidratante, que é o passo que eu faço antes da aplicação do primer. Então vou seguir todo o passo a passo da minha maquiagem normal, apesar desse produto ser em pó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou testar ele de duas formas. Desse lado aqui eu vou aplicar ele antes da minha maquiagem, então antes de vir aplicando a base, e depois que eu selar a minha pele com pó. E desse lado aqui eu vou testar só depois que eu selar a minha pele com pó, e aí eu venho com ele por cima pra gente poder testar e ver de que jeito ele funciona melhor. Então eu tô com um pincel assim, ó, pra poder aplicar, já que ele é um pozinho. Então, eu não vou aplicar com os dedos, eu vou aplicar com o pincel mesmo. E, gente, essa embalagem deles já começa dizendo que não é muito boa, porque o produto sai demais. Olha isso, nem dá pra virar, mas é um pozinho bem branco e bem fininho, tá? Ele é bem fininho. E aí, eu peguei aqui no meu pincel e agora eu vou vir pressionando aqui, ó, nessa região que eu tenho mais poros dilatados. Pressiono bem aqui e ele deixa bem esbranquiçado, como vocês conseguem ver. Eu vou deixar ele agindo aqui um pouquinho antes de tirar o excesso pra gente aplicar a base. Mas eu já consigo ver que ele dá um blur na pele, então ele deixa a pele mais matificada, fica sequinha. E eu consigo ver que ele deu uma minimizada nos meus poros, tá? Impressionantemente, ele realmente deu uma minimizada, parece que ele ocupou o espaço dos poros abertos. Então, tô colocando aqui uma quantidade boa. Os meus poros estão impressionantemente minimizados. Eu consigo ver uma bela diferença do antes e depois que eu tô colocando aí pra vocês. E agora eu vou fazer a aplicação da base por cima desse produto. E desse lado eu também vou fazer já a aplicação da base, porque a gente vai aplicar ele só por cima da nossa pele já selada. Então eu venho e espalho aqui. Gente, fiz aqui a aplicação da minha base e eu já consegui ver que ele deu uma minimizada mesmo nos meus poros, mesmo depois quando eu apliquei a base. Normalmente dá uma voltada, deu uma leve voltada, mas, gente, eu consigo ver que ele minimizou bastante, principalmente o poro que eu tenho aqui, que ele é muito grande e ele tá relativamente pequeno perto do que ele é. Então, o que eu resolvi fazer é aplicar por cima dessa base molhada mesmo,
esse primer pra gente ver, porque eu acho que quando a gente aplica o pó antes e dá uma seladinha na nossa pele, isso pode dar uma leve interferência. Então eu vou querer grudar esse primer em pó por cima da minha base. Então vamos ver, eu peguei aqui com o pincel e agora eu vou aplicar. Vou aplicar dando pressionadas, porque eu quero que ele entre dentro do meu poro dilatado. E, gente, eu tô chocada com esse produto. Olha o meu poro. Tipo, tá perfeito praticamente. Eu, assim, tô sem acreditar nesse antes e depois dos meus poros. Tá bem minimizado. Assim, incrível. Ele deixa bem matificado a pele. Eu não vou aplicar ele aqui abaixo dos olhos como se fosse um pó, porque eu não sei se ele vai funcionar como um pó. Então eu não quero arriscar estragar minha maquiagem nem nada, mas ele nos meus poros funcionou muito, muito bem. Obviamente eu tenho poros muito dilatados e nada vai fazer um milagre de camuflar eles totalmente. Porém, gente, ele deu um belo blur na minha pele, deu uma matificada nessa região aqui também. E assim, eu amei o resultado. Agora, do outro lado, eu vou selar a minha pele, então vou aplicar um pó translúcido. E por cima eu vou aplicar esse produto para ver se funciona melhor. Eu acredito que deve funcionar melhor desse jeito mesmo que eu fiz desse lado, porque o pó tá em contato direto com a base, ou seja, ele gruda mais e tem mais chance de minimizar os poros. Porém, a gente tem que fazer o teste, então vou selar minha pele desse lado para depois vir com esse primer em pó por cima. Vou selar minha pele com o pó da Diversa e eu vou aplicar com um pincel mesmo. Vou selar esse outro lado aqui por cima do primer em pó. E agora, por cima da pele selada, eu vou vir com o primer em pó no meu pincel e aplicar dando pressionadas de leve. Ele dá uma leve esbranquiçada, né? Porque ele é bem branquinho, mas aí você tem que tirar o excesso. E aconteceu exatamente o que eu falei. Nesse lado aqui que a pele estava molhada e eu apliquei o primer por cima, grudou melhor. Já desse lado aqui, é como se ele tivesse muito superficial, assim, na hora que eu espalho esse produto na minha pele, para não ficar esbranquiçado, ele basicamente some e não dá efeito nenhum. Então, o certo mesmo seria aplicar com uma pele com algum produto úmido por baixo, para você vir encelando por cima. Mas assim, gente, funciona. Eu não pensei que fosse funcionar tanto. Minimiza bastante os poros. Desse lado aqui, os meus poros estão bem mais minimizados do que desse daqui. E olha que os poros desse lado do meu rosto são bem menores. E mesmo assim, eu consigo ver uma diferença nítida entre um lado e outro. Eu gostei muito do resultado, não pensei que eu fosse gostar tanto. E funciona mesmo. Eu paguei R$10 nesse produto e eu super compraria novamente. Para quem tem poros dilatados, assim como eu indico, eu acho que vai gostar bastante. Pode procurar aí na sua cidade ou na internet, porque é sucesso e vai durar muito tempo, gente, porque vem muito pó aqui e a gente só vai usar nessas regiões centrais que a gente tem poros dilatados. A gente não vai selar o rosto todo com esse produtinho aqui. Então, é mara. E é isso, me conta nos comentários se você já tinha visto algum primer em pó na sua vida, porque até então eu nunca tinha visto e eu gostei bastante, fiquei super impressionada. Curte esse vídeo se você ainda não deixou o seu like, se inscreva aqui abaixo no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E é isso, um beijo e tchau!